Você sabia que Jesus, ele não cobriu o seu pecado, ele removeu o seu pecado. Calma, não significa que você não vai pecar mais. Você continua sendo pecador, você vai pecar todos os dias, mas você já não carrega mais aquela culpa que tinha. Você não tem que fazer procedimentos para ser perdoado. Jesus Cristo, o sangue dele derramado na cruz, já removeu o pecado de você. Hoje eu quero falar sobre um tema aqui que talvez muitos não conheçam. Vocês vão lembrar de um termo que eu vou dizer aqui, mas talvez muitos não conheçam o termo chamado expiação. Né? Quando Deus criou o tabernáculo e aquela coisa toda, lembra que eu falei para vocês quando Adão pecou e a Eva pecaram, eles fizeram folhas de figueira para cobrir a parte do sexo, né? E Deus falou: não, 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 folha de figueira não. O que que ele fez? Ele sacrificou um animal, tirou a pele e os cobriu com pele, fez uma roupa de pele para eles. Muito bem, aquele sangue, aquele animal morto foi no lugar deles. Aquele sangue foi para fazer a expiação do pecado. Então, lá em Levítico a gente vai ler um texto aqui que fala sobre o que seria essa expiação. O sangue tinha que ser aspergido em cima da arca para cobrir os pecados daqueles que pecaram, né? Vamos ler, está em Levíticos capítulo 16, versículo 6, diz assim: Arão era um sacerdote, né? Arão era o sacerdote. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Então Arão, quando ele fazia a expiação, ele estava cobrindo os seus pecados, ele era um sacerdote, ele pecava também. Então ele estava cobrindo os seus pecados e da sua casa também. Então, a ideia aqui não era apagar os pecados, não era simplesmente apagar, mas cobrir temporariamente. Então, aqueles pecados eram cobertos temporariamente diante de Deus. O pecado continuava existindo, é como se você empurrasse para baixo do tapete, mas estava coberto pelo quê? Pelo sangue aspergido naquele lugar lá. Que o sumo sacerdote tinha que fazer isso, no caso era o Arão. E como funcionava isso no Velho Testamento, né? Então, primeiro, os sacrifícios eram repetidos. Toda vez tinha que ter sacrifícios de animais para cobrir os pecados. Então, toda vez que alguém pegava uma ovelhinha e ia andando lá para o tabernáculo ou para o templo, o pessoal olhava assim e falou: ih, aquele lá pecou. Ele estava levando um animalzinho para ser sacrificado lá. Então, assim, primeiro, né, tinha que ser repetido, repetidas vezes, sangue de animais, tinha que ter a mediação de um sacerdote, né, o cara só, a pessoa que não tinha essa autoridade não podia fazer isso, tinha que ter a mediação de um sacerdote. E era um ritual externo e visível, porque o cara levava lá a ovelhinha dele para ser sacrificada no lugar dele. Você já pensou que coisa terrível? Matar uma ovelhinha, aquele bichinho tão bonitinho, carinhoso, que falava assim, a ideia era olhar aquilo e falar assim, puxa, era para eu estar aqui, e não, estou sacrificando esse animalzinho aqui no meu lugar. Muito bem. Em Levítico 17, capítulo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Então, novamente, o que é a expiação, né? É cobrir, ocultar. Então, o sangue daquele animalzinho ocultou o pecado diante de Deus. O pecado ficou coberto. Então você temporariamente estava, não vou dizer livre daquele pecado, mas aquele pecado estava coberto. Deus olhava para você e via aquele sangue
e não culpava você daquilo lá. Muito bem. Você lembra, agora eu vou falar de um termo aqui que vocês devem conhecer, já ouviram falar nisso? Bode expiatório. Sabe o que é esse termo, bode expiatório? Está aqui na Bíblia. Bode expiatório é assim, fala assim, aquele cara lá é o bode expiatório. Ele levou a culpa de todos os outros. Ou precisava arrumar um bode expiatório. O que era isso? Era o cara que ia levar a culpa pelos outros. E o bode expiatório era isso aí. Quer ver? Isso aqui está em Levítico, capítulo 16, do 20 ao 22, diz assim, ó. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Então, o pecado, ele era simplesmente transferido, não era eliminado. Ele botou, por isso que é o bode expiatório. Arão orava lá pelo pecado do povo israelita, e esse era designado uma pessoa, solta o bode no deserto, o bode ia embora levando os pecados de todas aquelas pessoas. Daí esse nome, bode expiatório. Por quê? Porque ele levava a culpa. Não eliminava o pecado, mas ele levava a culpa. Então, a expiação, ela tinha uma limitação, né? Se a gente olhar aqui em Hebreus, quer ver? Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, diz assim, ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teria deixado de ser oferecido. Pois, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas o pecado ficava na consciência, simplesmente era transferido. Porque com esses ritos, o pecado era transferido, era coberto, mas ainda tinha consciência do pecado, ainda carregava aquela culpa. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Então, de ano em ano, tinha que fazer aquele ritual. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. É impossível que ele apague os pecados. O sangue de bodes e de touros, eles eram pura e simplesmente cobertos. Então, quais eram algumas limitações? De novo, né? Sacrifícios anuais tinham que ser feitos. O que mais? Consciência do pecado permanecia. Então, se você tinha pecado com alguma pessoa, você pediu perdão para Deus, mas você não pediu perdão para ela, aquele pecado ficou coberto. Mas você se lembrava dele, que você fez. E o povo continuamente dependia desse sistema. O sacerdote ia lá, você levava o bichinho, o sacerdote ia lá, sacrificava o bichinho, aspergia o sangue sobre a arca para que cobrisse os seus pecados, né? Então o povo, a lei apontava para o pecado, né? A lei apontava para o pecado, mas não resolvia definitivamente, né? Simplesmente a lei aponta, e a lei faz isso. Eu lembro uma vez, eu li uma história que era interessante, o menininho entregava jornal. Entregava jornal, 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 jornal. Aí um dia ele estava atrasado e tinha um senhor que morava na esquina, uma casa maravilhosa, um gramado maravilhoso, um menininho ia de bicicleta. Aí o menininho viu aquele gramado e falou, caramba, hoje eu estou atrasado, eu vou cortar caminho por esse gramado. E aí cortou caminho. Aí ele viu que cortou o caminho, ganhou tempo. O dia seguinte ele foi lá, o dia seguinte ele foi lá e ele passou a passar pelo gramado daquele senhor. Até que um dia veio a placa, não ande de bicicleta no gramado. Quer dizer, o menininho, caramba, ficou
assustado. Ele gostava daquele senhorzinho. O que que aquela placa significava? Significava lei, né? Então, quando você via para a lei, você lembrava que tinha alguma coisa errada. E aí o menininho passou a não passar mais por aquele gramado. Então, a lei, ela aponta para o pecado, mas ela não resolve definitivamente. Aí o que que acontece? Aí veio quem? Veio João Batista. Lembra do João Batista? Ele veio, olha o que ele fala aqui em João 1:29, né? João Batista, ele vem aqui, ó, e diz assim, João, ele estava batizando, e aí ele viu Jesus indo na direção dele. Então ele falou assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo que ele não fala aqui mais em expiação? Ele não fala que vai cobrir o pecado, não. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, João Batista, ele deu a virada teológica, vamos dizer assim, né? Ele virou a conversa através de Jesus. Então, como é que era lá no Antigo Testamento? Cobrir o pecado. No Novo Testamento, remove o pecado. Remove aquela culpa que você tem. Sacrifícios repetidos. Lembra que a gente leu aqui? Era um sistema, tinha que fazer sacrifício, sacrifício, sacrifício. E no Novo Testamento foi feito um sacrifício único, o sangue de Jesus na cruz. Que quem era para estar lá naquela cruz? Era você, era eu, éramos nós que tínhamos que estar naquela cruz lá. Então foi feito um único sacrifício. Sangue de animais. No Velho Testamento era o sangue de animais que cobria o pecado. E no Novo Testamento foi o sangue do Filho, foi o sangue de Jesus que removeu os pecados. E era um ritual externo, todo mundo via. E agora aqui não. Aqui foi uma transformação interna, né? Quando Jesus veio e você creu, foi uma transformação interna no seu coração. Isso muda totalmente a questão espiritual. Você já não carrega mais aquela culpa por aquele pecado que você cometeu ou por aqueles pecados que você cometeu. O que Jesus faz que o Antigo Testamento, então, não fazia? Lá em Hebreus, capítulo 10, aqui, ó, vou ler esse texto aqui para você, do 10 a 14, diz assim, ó. Essa carta aos Hebreus foi escrita, é um autor desconhecido, mas ele escreveu essa carta para os hebreus, porque eles faziam sacrifício, né? Faziam não porque o templo tinha sido destruído. Então eu vou comentar essa história aqui, ó. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito o quê? Uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais consegue apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, uma vez por todas, o sacrifício de Jesus valeu. Aí você fala assim, bom, como que era isso? Como que eu nunca vi judeus sacrificando animal? Os caras sacrificam animal até hoje. Eles tinham um único lugar para sacrificar os animais, que era onde? Na época, o tabernáculo e depois veio o templo. Eles só podiam sacrificar os animais ali, naquele lugar. Por isso que você não vê hoje em sinagogas as pessoas, os judeus, levando ovelhinha, levando pomba, levando gado para ser servido em holocausto. Por quê? Porque não pode. Era só naquele lugar. Inclusive, foram construídos dois templos que foram derrubados. O último foi derrubado em 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, foi derrubado pelo general Tito de Roma. Ele destruiu o templo, que hoje tem lá, vocês já ouviram falar no Muro das Lamentações. Atrás daquele muro tinha o templo, que era ali que os judeus faziam sacrifício.
E há profecias que ainda não se cumpriram sobre a volta de Jesus, que quando o terceiro templo for reconstruído, voltaria a ter sacrifício sangrento. E aí Jesus volta, ele não vai permitir que novamente sejam feitos sacrifícios de animais, porque o sacrifício dele, como diz aqui, foi uma vez por todas, valeu, não precisa mais ter sacrifício. Mas o judeu não crê nisso. Por isso que eles não conseguem se perdoar dos pecados. Eles não têm mais um lugar onde sacrificar. Então, Jesus, ele tem três ofícios. Ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. E aqui, nesse caso, ele era o sacerdote e o próprio sacrifício. Ele fez o sacrifício e ele é o sumo sacerdote. Entendeu? Então, isso são coisas que no Antigo Testamento não tinha, que Jesus veio para cumprir isso daí. E o sacrifício, ele é único e eterno. Eterno, eternamente, não precisa mais fazer. E o efeito é interno, não é mais externo, não é que você está vendo as pessoas lá. Ele é interno e definitivo, não precisa mais disso. Não é apenas um perdão, é uma condição espiritual. Você foi salvo da condenação eterna dos pecados. Deus providenciou o Salvador, a salvação, que é quem? É Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus. Ele foi o seu sacrifício sangrento. O sangue dele derramado foi por sua causa e por minha causa. Então, se você crê que Jesus derramou o sangue dele em seu favor, e você confessar os seus pecados, você está salvo. E por que ele fez isso aí? Pela sua graça e pela misericórdia, né? Então, se a gente olhar aqui em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 7, olha o que ele fala, olha o que Paulo fala aqui, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que é redenção mesmo? Lembra que eu já expliquei para vocês? É a substituição. Cristo te substituiu na cruz. Então, ele fez a remissão dos nossos pecados. O que quer dizer esse termo remissão em grego? A língua grega é bastante rica, né? Quer dizer assim, libertar. Você foi libertado dos pecados. É como se você tivesse uma dívida enorme e aquela dívida fosse cancelada. É um cancelamento de dívida. E ainda, o termo remissão quer dizer assim, olha, deixa aí, definitivamente, deixa quieto. Está devendo, mas deixa quieto. Eu já paguei para você. Como se Cristo estivesse falando assim, eu já cumpri esse rito, eu já cumpri esse sacrifício, eu sou o seu Salvador. Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. Entendeu? É um termo, eu quis trazer esse estudo para vocês verem a diferença. Que às vezes a pessoa lê a Bíblia, pô, expiação, não sei o que é isso. Hoje é tão fácil, você consulta no celular, você vai ver a definição de expiação. Então é de expiação a remissão. Expiação no Velho Testamento, a cobertura do pecado. Aí vem a remissão do pecado. Deus arrancou o pecado. Deus tirou o pecado. Lembra lá que João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? É isso aí. Ele tirou o pecado. Novamente, não significa que você se convertendo a Jesus, você não vai pecar mais, você vai continuar pecando, você vai confessar, mas agora não existe mais um mediador, não existe mais um sacerdote para fazer a mediação entre você e Deus. A Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes. Por quê? Não precisamos mais da mediação. Você chega a Deus confessando os seus pecados, pedindo perdão para os seus pecados. E pronto, está perdoado. Essa é a verdadeira redenção.
Então, para a gente concluir aqui, em João, capítulo 19, olha o que ele diz aqui, João capítulo 19, versículo 30. Havendo provado o vinagre, Jesus estava com sede na cruz, né? E ele pediu água. E aí, em vez de darem água para ele, aqueles soldados romanos que eram malvados, né? Eles deram vinagre para Jesus. E aí, tendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse termo que ele falou, está consumado, acabou, ele fez a obra dele na cruz e foi eternamente. Então nós não vivemos mais tentando manter o pecado encoberto. O pecado foi, nós vivemos a partir de uma obra já consumada. O pecado foi tirado. O pecado foi tirado da sua vida desde que você creia naquele sangue. Então, no Antigo Testamento, o pecado ele era coberto. Na cruz, ele foi vencido por essa frase aqui: está consumado. Então, gente, é assim: só Jesus pode fazer isso por você. Sabe por quê? Porque só ele morreu por você. Ninguém mais morreu. Não morreu o Zé, não morreu a Mariazinha, não morreu o Juquinha, não morreu mais ninguém. O único que morreu por você foi Jesus Cristo. Então, hoje é um domingo, eu fui no culto, e o pastor falou uma coisa muito legal, interessante, ele estava falando sobre a salvação, quando Simeão, que era um homem que vivia no templo, pegou Jesus, que era um menininho, ele tinha 40 dias, era um bebê de colo, e olhou para aquele menininho e falou assim: Senhor, podes me despedir em paz, porque eu já vi a salvação do mundo. Deus providenciou a salvação para você. E foi quem? Jesus Cristo. Ele providenciou a salvação para você. Então, é só Jesus que pode fazer isso por você. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, e é isso que o pastor falou lá, que eu achei interessante. Você acha que não precisa de salvação? Às vezes você pode estar numa condição e falar assim: pô, mas olha, eu estou bem financeiramente, eu estou bem socialmente, eu estou bem no meu emprego, eu estou bem na minha faculdade, estou feliz com os meus relacionamentos, eu não preciso de salvação, né? Isso lá em Apocalipse, quando João vê uma carta que foi escrita para uma das igrejas na época, uma pessoa faz essa declaração: sou rico, é abastado, não preciso de nada. Aí Jesus vira e fala assim: você não sabe, mas você é um miserável, pobre, cego e nu. Então, tenha isso em mente. Cuidado em quem você está depositando a sua vida eterna. Às vezes, eu já falei aqui, muitas vezes você fala: não, pô, Jesus é gente boa, legal, eu gosto de Jesus. Nossa, eu amo ouvir falar de Jesus. Gosto de Jesus, mas você nunca entregou a vida para ele. Você não faz parte da família dele. Você só vai usufruir disso aqui, da vida eterna, quando você entregar a sua vida para ele. Quando a gente fala em vida eterna, não é só vida após a morte, né? Também, quando você morrer, se você não tiver entregado a sua vida para Jesus, você vai viver eternamente em tormentos. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai viver ao lado dele e vai viver agora em abundância. Jesus fala: eu vim para que tenham vida em abundância, para que tenham vida em plenitude, uma vida repleta de coisas boas. Não estou dizendo que você vai: agora eu vou ficar milionário, agora eu vou ficar, meus relacionamentos vão ser perfeitos. Não, não é isso. Mas todas as promessas que Cristo fez, que estão aqui, vão ser cumpridas em seu favor. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É que vocês avaliem essa questão da expiação, da cobertura de pecados e o que Jesus fez. Ele tirou os seus pecados na cruz. Tá bom? E é no nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu peço que vocês possam vir a fazer parte dessa família e entender que precisam de salvação e, mais ainda, entender somente Cristo pôde fazer isso, tá bom? Amém, Senhor.